Deu Fluminense no Fla-Flu de ontem. O tricolor ganhou por 1-0 com um golaço do lateral Igor Julião. Vamos ver. Uma equipe basicamente de jovens da base. A outra formada por reservas do time principal. O primeiro tempo começou com o Flamengo indo para cima e tendo chances, como essa de Rodrigo Muniz, que cabeceou rente à trave. Depois foi João Gomes que finalizou por cima de Marcos Felipe. Nesse lance, o goleiro tricolor salvou após o chute de Hugo Moura. Na segunda etapa, a situação permaneceu a mesma, quando o técnico Roger Machado colocou a garotada da base em campo, o time melhorou. Frazan, nessa cabeçada, obrigou o goleiro Gabriel Batista a uma grande defesa. Quando tudo caminhava para o 0-0, surge o herói improvável, Igor Julião, jogador contestado por parte da torcida. Jogando improvisado no meio, ele lutou pela bola, não desistiu da jogada, avançou e acertou esse chutaço. O único gol do jogo que deu a vitória ao persistente Fluminense. Sofremos com o volume de jogo do Flamengo, porém conseguimos dentro da área defender bem a nossa meta. Então, claro, e uma equipe que, muito embora mais experiente, né, com jogadores que tem mais rodagem, mais minutagem em campo, também precisa de entrosamento, né, para que consiga render bem. O próximo compromisso do tricolor é contra o Bangu no sábado. Já o rubro-negro entra em campo na sexta-feira diante do Resende. Segundo o técnico Maurício de Souza, faltou caprichar na pontaria. Claro que eu não considero o resultado justo, porém a gente sabe que o futebol ele não vive de justiça, né? Conversei isso com eles no intervalo. Acho que a gente já poderia ter aberto o placar no primeiro tempo, pelo volume, né? Pelas chances que nós criamos. Parabéns ao Fluminense pela vitória, não tem essa de porque jogou com o sub do Flamengo, aí é mole, nada disso. Quando o Flamengo ganha com esse time que não é o time principal, a gente valoriza, vamos valorizar a vitória do Fluminense também, que estava aí reforçado por alguns jogadores do chamado time principal, reservas, mas no segundo tempo tirou boa parte desses jogadores, botou a garotada em campo. Então quando o Igor Julião faz o gol da vitória, a gente tinha garotada de um lado e garotada do outro. Muito boa tarde ao Pedro Certezas, ao meu querido amigo Casimiro, Fernandinha Maia. Hoje eu peço licença a ela para começar com Pedro Certezas. Que golaço do Igor Julião, Pedro. Eu já vi esse gol umas 40 vezes. Boa tarde. Eu também. Pra quem não sabe, eu sou muito amigo do Julião, né, cara? A gente é amigo. Eu falo com ele, cara, eu torço pra todo jogo do Fluminense perca, mas você meta 3 gols. Eu torço sempre por 4-3 pros outros caras. Mas eu tava vendo esse jogo em live, eu fiquei na hora, tomei um susto, um golaço absurdo no Fla-Flu, xingue, não dá nem pra mostrar aqui, porque o que eu xinguei no momento é coisa de doido, mas que golaço, cara, que golaço, a comemoração também muito maneira, da democracia, então Sócrates lá, muito maneiro, dá até vontade de falar palavrão aqui também, né, tipo, foi muito legal, foi muito bacana, e cara, o Fluminense tá aí, né, cara, já ganhou 2 Fla-Flus, se eu não me engano, esse ano, não perdeu nenhum, foram 2 jogos, 2 vitórias do Fluminense. Os caras falam que ganhar Fla-Flu é normal, né? O Daniel pode falar melhor que eu isso aí. Mas o Fluminense está crescendo nos clássicos e mostra que do ano passado para esse ano, continuando nessa toada, né? Os caras estão conseguindo, vão dar trabalho na Libertadores, estão ansiosos para ver o Fluminense esse ano. De novo, torcendo sempre para o Fluminense perder, mas que o Julião faça gol. Ô, meu amigo Pedro, olha só, deixa eu rolar a bola pro pessoal do Twitter e mostrar qual é a nossa enquete de hoje. Já a gente vai abordar esse assunto sobre vários aspectos, mas nós estamos com uma enquete lá no Twitter. O Gabigol deveria ser punido pela diretoria do Flamengo após ser apanhado num cassino em São Paulo? Por enquanto só tem um voto, então é 100% de sim e 0% de não. Já a gente vai falar... Volta aqui, Daniel, vou votar aqui também. Tá, volta pra empatar, pronto. Já a gente vai abordar esse assunto. Fernanda Maia. Eu queria abordar com você o seguinte, o Igor Julião é um cara diferenciado, é um jogador que tem toda uma preocupação social, se posiciona politicamente nas redes sociais, é um jogador que nunca se firmou no Fluminense, sempre foi muito questionado pela torcida, mas ontem conseguiu fazer um golaço, foi o responsável direto por essa vitória. Até que ponto um gol assim reabilita um jogador para a sequência de uma temporada? Na verdade, assim, esse assunto tem dois caminhos, né? O primeiro é o quanto isso dá moral ao próprio Igor e até a confiança para ele.
Ontem, Dani, ele jogou de uma forma bem diferente, esportivamente falando ali, né? Tecnicamente, taticamente, caindo pelo meio de campo. E aí a gente já consegue ver o dedo do treinador. Importantíssimo o Roger Machado nessa temporada. Ontem foi a estreia dele. O Fluminense teve menos finalização, teve menos posse de bola, teve menos chances claras de gol e ganhou. E é isso que importa no futebol, é bola na rede. E ele fez o serviço dele, que é vencer. E para mim tem aí sim o dedo do treinador, tá aí a resposta com o Igor Julião. E o outro lado que você falou, o Pedro também, o posicionamento do Igor, eu gosto quando o jogador fala. Porque, infelizmente, a gente mora num país em que os heróis são os jogadores de futebol. A gente vê um movimento, às vezes, de uma população por uma partida de futebol, por jogadores de futebol e não às vezes, por uma questão, um erro político, um problema. Então, infelizmente, o brasileiro tem essa coisa com o futebol. É felizmente e é infelizmente. Olhando para alguns lados, é infelizmente. Então, ter esses personagens que são tidos como heróis para muitos, se posicionando, defendendo bandeiras, eu acho isso importante. Não é o primeiro e nem vai ser o último, o Igor Julião, mas tem poucos, infelizmente, né, Daniel? O que pode atrapalhar, Daniel, o que pode atrapalhar é um amigo careca que fica incentivando ele a beber cerveja. Aí isso aí pode ser complicado pro Guerreiro. Mas assim, não tô falando também que Que amigo seria esse? Porventura pode Ô, Casimiro, olha só, muito boa tarde pra você. Eu queria que você comentasse pra nós o seguinte. E o Michael, hein? Muito se esperava ontem de dois jogadores, Ganso e Michael. E os dois fizeram papelão. O Michael, inclusive, deu um chute no segundo tempo bizarro. A bola quase sai pela lateral. Uma coisa horrorosa. Né? Quer dizer, não tá conseguindo emplacar no time. E o Flamengo, inclusive, não jogou mal. Perdeu 24 chances, algumas muito claras. E aí a história do quem não faz leva. O Flamengo nem jogou mal. Mas o Michael, o que dizer do Michael, ô Casimiro? Daniel, a gente fala, o futebol é cíclico, né? Da mesma forma que a gente tá falando do Julião. Você falou que foi questionado e hoje conseguiu com um golaço aí, tá em evidência novamente, nunca baixou a cabeça, nunca foi pra mídia falar bobagem, a gente vê um monte de jogador fazendo isso, não é do feitio dele, nunca foi. A gente vê o Michael, que também trabalha na humildade e não tá dando certo. Teve um ano de destaque no Goiás, todo mundo queria o Michael, a gente falou aqui. O Michael foi uma contratação acertada do Flamengo, o Palmeiras queria, o Corinthians queria. Se ele fosse pro Palmeiras, se ele fosse pro Corinthians, seria elogiado pela mídia de São Paulo. Então que seja elogiado pela mídia do Rio também. Foi bem contratado, não deu certo. Ele parou a lua de mel para tentar se firmar no time titular, para tentar mostrar serviço. Eu sei que a gente o nosso programa ele é leve, ele faz a brincadeira, mas também tentar mostrar o lado humano, cara, porque a gente vai bater no Michael, um cara que, numa pandemia, um momento complicado demais, tá numa lua de mel, sai da lua de mel com a namorada, com a esposa, no caso, e vem pra jogar, e não tá conseguindo mostrar, você vê que ele tá tentando, mas de fato não tá dando certo. O Ganso, vou ser sincero, o Ganso já marcou o nome dele na história, já viveu grandes momentos, já foi para a Seleção Brasileira, ganhou a Libertadores, foi para a Europa, mas o Michael tá num, entre aspas, início de carreira. Então, cara, é complicado você ver... mais tarde também, né, Casimiro? Ele não fez a base, né, tem toda uma... Mas, cara, assim, é até angustiante você ver um jogador que fez o que fez no Goiás há tão pouco tempo atrás e ele não consegue... essa é a palavra, ele não consegue... repetir as boas atuações. E parece que ele quer mostrar serviço, ele se afoba e ele. Assim, porque tem dois tipos de não consegue. O que ele não consegue é o cara que não tenta, ele não consegue. Sim. O cara tenta muito. Não, ele bota a cara. É impressionante. Tá certo. E lembrando que esse foi o último jogo aí no Campeonato Carioca, sob o comando do Maurício de Souza. O Rogério Ceni já assume o comando do Flamengo na próxima partida do Rubro Negro pelo Campeonato Carioca. E o Fluminense deve trazer de volta já os seus titulares, até porque tem uma questão contratual, precisa jogar com o chamado time principal, o Campeonato Carioca que vai ganhando corpo. A gente tem ali na hashtag SBT Esporte Rio ou Jogo da Velha SBT Esporte Rio no Twitter, uma enquete hoje sobre o assunto talvez mais importante do programa, né? Olha só, você acha que Gabigol deveria ser punido pela diretoria do Flamengo após ser apanhado num cassino em São Paulo? Cara, tá empatado isso aí, Diego. É situação de empate técnico. Sim, não, e empate técnico. Se houvesse negócio de margem de erro, era empate técnico, né? 50-49. Então vamos falar disso, porque o Gabriel Barbosa, o Gabigol,